Voltamos com mais saúde na TV. Recebemos aqui hoje nosso vice-prefeito, Dr. Gilberto Severino, falando sobre a doença de Alzheimer, né, doutor? Doutor, a gente saiu para o intervalo agora, a gente falou sobre saúde pública, né, o senhor deu seu parecer. Agora entrando sobre um pouco da doença, o que seria basicamente, para quem não sabe, né, para quem está em casa nos assistindo agora, o que seria basicamente o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, né? Doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer é comum se dizer. A doença de Alzheimer é uma doença que afeta o cérebro. É a degeneração cerebral dos nossos neurônios. O nosso cérebro vai se destruindo e nós vamos perdendo a memória e vamos deixar de fazer aquelas coisas comuns que nós fazíamos no dia a dia. É chamada doença de Alzheimer, porque Alzheimer foi um cientista, Alois Alzheimer, que descobriu a doença na Alemanha, que percebeu uma região do cérebro chamada hipocampo, onde havia a degeneração cerebral. Então é destruição ou degeneração das células cerebrais que vão causando esquecimento e a pessoa deixa de fazer aquelas coisas simples do dia a dia que ela costumava fazer. Doutor, mas memória curta? Não. Ele perde memória curta? Tipo, por exemplo, vamos imaginar assim, o que ele fez há 15 minutos atrás, 15 minutos para frente ele esquece o que ele fez, ou ele memória mais longa? Tipo, coisas que aconteceram há 2, 3, 4, 5 anos? Não, aí nós vamos ver as causas que levariam. A memória curta, a memória longa não existe na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é o esquecimento realmente longo. Ele realmente esqueceu, ele não sabe o que está acontecendo, e por isso que a família sofre, porque ele realmente leva a um processo de degeneração cerebral tão grande que ele não sabe o que está fazendo, porque ele se encontra em várias fases. Inclusive, eu gostaria de dizer algo bem importante aqui. Quando nós falamos que a doença de Alzheimer é a perda da memória, realmente é a perda da memória. Mas você pode perguntar para mim: Gilberto, o que aconteceu que eu esqueci a chave em casa e fui lá no carro, tive que voltar, esqueci de pagar a luz de casa. Essas são as perdas de memórias curtas, talvez, que você tenha, que depois você já lembra. Sim. Agora, já quando você começa com os seus esquecimentos repetitivos, prolongados, aí você já não. Aí pode ser. Aí realmente são assuntos recentes. Ele pega a sua caneta, ele põe a caneta aqui, a caneta está aqui, mas ele não lembra que ele pôs a caneta aqui. Ele esquece. Agora, você que tem uma memória curta, como você dizer, você lembra e pega a caneta. Pega a caneta. Entende? E agora, o importante pensar também, você vai observar, você em casa que tem um ente querido com Alzheimer, você vai perceber que o passado, ele lembra de tudo. Ele conta da sua infância, da sua juventude, das suas histórias. Ele vibra o seu passado. Mas o presente, infelizmente, ele não consegue lembrar. A partir de que idade, doutor, tem início a doença? Não existe idade para ter doença de Alzheimer. Não existe idade? Nós temos pacientes até com 40, 50 anos de idade com Alzheimer. Mas a faixa normal é de 60 a 65 anos, começa o período de declínio cerebral e começa a ter os problemas de Alzheimer. Mas, a partir dos 80 anos de idade, que é mais frequente. Nós temos que tomar em conta que a doença de Alzheimer é muito individual. Nós temos pacientes de 80, 90 anos com a memória perfeita. Ele não esquece de nada, é lúcido, lembra de tudo. E, em compensação, nós temos pacientes com 50, 70, 60 anos e já com os seus déficits de memória importantes. Mas a fase mais comum é 80 anos para cima. Hereditariedade tem alguma coisa a ver? A idade, principalmente a idade... Então, hereditariedade. Muito boa pergunta. A hereditariedade não é fator de doença de Alzheimer. Isso não significa, porque o seu pai ou sua mãe teve Alzheimer, você vai ter. O que existe, uma porcentagem entre 5
a 10%, ou 5% a 7%, que pode ser um fator de risco, mas não necessariamente, é uma hereditariedade. Agora então, vamos imaginar o seguinte, genética, o senhor acabou de falar que não tem nada a ver, hereditariedade não tem nada a ver. Qualidade de vida, talvez? Alimentação? O senhor acha que tem alguma coisa que ajuda, por exemplo, na prevenção da doença? Olha, existem vários estudos. Tem vários estudos, dizem o seguinte, a pessoa tem uma vida desregrada a vida toda e ele vive 70, 80 anos sem nenhum déficit de memória, nenhum déficit cognitivo, sem nenhuma doença de Alzheimer. Outros têm uma vida certinha, come na hora certa, come certinho e tem doença de Alzheimer. Então não existe uma regra, mas já existem estudos que comprovam que o estilo de vida pode sim influir. Pode influenciar. Pode influir na doença de Alzheimer. Mas é muito relativo, porque como é uma doença que agora está evoluindo de uma forma tão grande, eu vou dizer uma coisa, Paulo, que nós vamos ter doença de Alzheimer numa porcentagem muito grande. Para você ter uma ideia, no momento nós temos mais de 26 milhões de casos no mundo. Para 2050, nós vamos ter mais de 100 milhões de casos. O aumento vai ser muito grande. Por quê? O senhor deve estar pensando por quê? E eu vou dizer. Porque a medicina evoluiu. A técnica da medicina é maravilhosa. Hoje as pessoas não morrem por qualquer infecção. Devido à longevidade de vida, vai fazer com que a pessoa viva mais. E o brasileiro está vivendo. Antes nós falávamos que a longevidade do brasileiro era 72 anos, hoje já se fala 80. 80 anos. Já está se falando que o brasileiro vive 80 anos. Exatamente. E a gente está percebendo isso mesmo. A gente que trabalha com idoso, a gente observa que as pessoas estão vivendo mais. Por quê? Tem uma boa medicina, tem um bom tratamento, tem uma dieta mais orientada, então ele vive mais. Então com isso vem a doença de Alzheimer. As pessoas parecem que estão se preocupando um pouco mais com a saúde, né, do que há alguns anos, né? Hoje, talvez a informação, né? Então acho que elas estão se preocupando um pouco mais em cuidar da própria saúde, né, em fazer uma qualidade de vida. Eu percebo isso, que as pessoas têm um pouco mais de preocupação com a sua saúde, né? Não sei talvez como era há 10, 15 anos atrás, mas hoje eu percebo que está bem ativo assim, o pessoal. Mas o que você diz é uma verdade, a gente pode observar, eu até vou pedir licença para você e fazer uma publicidade aqui. Eu conheço uma revista chamada Mais Saúde, tem oportunidade, abre essa revista. Se abrir aquela revista, você vai ver matérias excelentes, que realmente nos diz como viver, como ter mais qualidade de vida. E é verdade, nós escutamos rádios, nós vemos televisão, exatamente, nós vemos revista, no caso Mais Saúde, e somos mais informados. E mesmo quando vamos ao médico, nós já fomos na internet, nós já lemos na internet, nós sabemos o que vamos perguntar ao médico. É tão gostoso quando chega um paciente no meu consultório que já sabe tudo de Alzheimer, já leu tudo sobre Alzheimer, leva vozinho, então nós mantemos um diálogo muito grande a isto que é importante. A pessoa está muito bem informada através da imprensa falada, escrita e televisada, que faz com que ela fique muito mais orientada e claro, ela vai procurar para ela mais qualidade de vida. Exatamente. E é o que está ocorrendo, né? Doutor, agora e o diagnóstico, assim, como saber exatamente que a pessoa tem a doença? Às vezes um simples esquecimento talvez não seja, né, um fator tão grande aí, mas onde chega a hora de saber que a pessoa está com Alzheimer? Eu tenho um amigo chamado Dr. Norton Saeg, um grande geriatra. Ele falou assim, conversando, um diálogo com ele em São Paulo, ele falou para mim assim: não pensem que um simples esquecimento não é nada, é muita coisa. Qualquer tipo de esquecimento, começou a esquecer alguma coisa, você tem que ficar preocupado. Não, isso aí eu esqueci porque eu lembro até que na ocasião eu falei para ele assim: mas doutor, nós não estamos no mundo de hoje. Até vou dizer a vocês, nós trabalhamos muito, temos tarefas familiares, a profissão da gente, o nosso dia a dia, as nossas preocupações com nossas finanças. Nós somos que nem um computador, só vai colocando as informações em nossas mentes.
chega um momento que a gente pira e acaba esquecendo. Ele falou, você tem toda a razão. Nós precisamos de férias, precisamos descansar, precisamos do lazer para reabastecer a nossa vida, a nossa qualidade de vida, inclusive o nosso esquecimento. Mas isso não justifica que comece a aparecer os esquecimentos, principalmente, Paulo, na terceira idade. Começou a aparecer esquecimento na terceira idade. O que é terceira idade? A partir dos 60 anos? 60 anos. É para se preocupar? Sim. Pode ser uma depressão, pode ser um efeito medicamentoso, pode ser o estilo de vida, pode ser algum problema cerebral, infelizmente pode ser ter a doença de Alzheimer. A partir de 60 anos aí, qualquer esquecimento já pode acender a luzinha vermelha. Pode. Mas procurar. Antes não, doutor, por exemplo, vamos imaginar assim, aconteceu comigo já, por exemplo, isso. Uma vez eu saí de um prédio, no escritório que a gente tinha, e eu não sabia onde tinha parado o carro, eu não sabia. E fiquei procurando, e até que uma hora, achei até que tinha roubado o carro, né? Porque eu realmente não lembrava onde tinha parado o carro. Mas acho que é isso que o senhor falou, a gente vai colocando as coisas na cabeça, colocando, e nunca para, né? E uma hora tem que chegar, tem que parar, tem que descansar, né? Uhum. Então, mas eu acho que assim, uma vida mais jovem, esses esquecimentos isolados, o senhor acha que pode o indivíduo chegar depois de 60 anos e ter um mal de Alzheimer? Não vamos ser tão radical, né? Uhum. Porque eu também tenho uns esquecimentos, eu também esqueço a chave, né? Eu também esqueço a chave, esqueço de fechar o portão de casa, o portão de casa, isso acontece. O que ocorre é a turbulência do dia a dia. A turbulência do dia a dia. O jovem, às vezes, ele perde a concentração. Mas a gente pode observar que os esquecimentos sempre estão relacionados a um fator em nossas vidas. Talvez uma má alimentação, a preocupação, medicação, ou alguma doença que a gente ainda não foi diagnosticada, até uma gripe, né? Um resfriado, pode levar a pessoa a ter problema de déficit de memória, não, de esquecimento. De esquecimento, né? Doutor, agora tratamento. Como que é feito o tratamento para essas pessoas aí que têm a doença? O paciente com doença de Alzheimer, existe 2 tipos de tratamento. Eu vou falar o primeiro, apenas para que vocês tenham conhecimento que somente o médico vai fazer. Existem medicações, por sinal, o governo federal, aos méritos ao governo federal, que faz a doação dessas medicações. São os medicações que são dadas aos pacientes com doença de Alzheimer, que não vai curar a doença, mas vai reter, vai diminuir a sintomatologia. Então o paciente vai tomar medicação e ele vai poder viver melhor. Então aquele esquecimento que era para ser mais rápido, vai retardar. Então toda e qualquer medicação, tem vários tipos de medicações. Como eu normalmente não gosto de citar nome, não se deve citar nome de medicação. Então eu digo a vocês que o médico tem vários tipos de medicações pela rede pública, inclusive eu receito, no qual vai reter esse esquecimento e a pessoa vai ter uma melhor qualidade de vida. Mas cura não. Não, mas não existe cura? Não. Não existe. Doença de Alzheimer não tem cura. O que tem é o retardamento desse processo de esquecimento. Da doença, do esquecimento do paciente. Vai melhorar a sua sintomatologia. Quais são as suas sintomatologias? O paciente ele fica nervoso, agitado, irritado, deprimido, faz xixi na cama, faz cocô na cama, ele fica às vezes delirante, alucinante. Então a medicação vai servir para isso. Para minimizar todos esses sintomas. Porque ele fica numa situação que a família sofre, ele está gritando lá, está gritando. O que nós vamos fazer? Então essas medicações vão auxiliar a reter essa sintomatologia. Esse é o ponto A do tratamento. O ponto B é muito legal, é muito interessante. Amor, carinho e atenção. Que a família tem que dar para é estar ao lado do paciente, é dialogar com ele,
Se ele gostava de jogar dama, aprenda a jogar dama e vá jogar dama com ele. Se você acostumava a bater papo com ele, fique conversando com ele. Ah, mas ele não fala, mas ele está te ouvindo. Converse com ele, esteja ao lado dele. Esse é o tratamento não farmacológico. E eu peço... Psicológico, né? É bem psicológico. A parte emocional é muito importante. Dê o banho, troque de roupa. Olha uma coisa que eu vou pedir para vocês. Deixe ele vestir a roupa que ele queira vestir, a cor que ele queira pôr. Não queira mudar o ritmo de vida dele. Se ele gosta de caminhar nesse caminho, deixe ele caminhar para cá. Se ele gosta de sentar nessa cadeira, deixe ele sentar. Esteja sempre ao lado dele. Porque o paciente com doença de Alzheimer, ele precisa de muita e muita atenção. Doutor, então não é só o esquecimento, né? A sintomatologia que o senhor está dizendo aí não é só o esquecimento em si, né? Mas aí existe vários outros fatores aí que acomete, né? Ele, como o senhor falou, ele fica bravo, nervoso, agitado, depressivo, né? Então não é. A maior parte das pessoas acham que não, que o Alzheimer lá, o camarada só vai ficar esquecido. Na verdade não. Agora o senhor falou sobre a dama aí. É possível esquecer de jogar, por exemplo? Ele jogava, sei lá, tinha o costume de ir na praça jogar com os amigos. Na realidade, ele não vai jogar a dama como ele jogava antes. Mas ele vai ter a sensação que só está jogando. Se ele, por exemplo, esqueceu como joga, é possível ele aprender de novo a jogar? É difícil. É difícil porque houve uma degeneração cerebral, né? Então é difícil que ele volte a aprender alguma coisa, né? Mas ele vai ficar colocando a mãozinha na dama ali e o tempo vai passando. E você vai estar com ele. Sim. O que a gente pede a todos vocês, não deixe eles sozinhos. Não deixe ele no quarto deitado ou sentado no sofá e liga a televisão e ele fica na frente da televisão lá. Isso é muito triste. Tem que estar ao lado dele. E peça aos cuidadores que já aprenderam a cuidar do paciente de Alzheimer, estimulem, tem que estar sempre estimulando, ajudá-lo, né? Porque a memória deles está com degeneração, mas não está terminada, eles precisam de estímulo. Né? Então isso é muito bom. E vou aproveitar a ocasião e vou falar dos animais. Sim. Inclusive a gente tem umas perguntas na internet. O senhor quer deixar para falar? Porque a gente tem uma pergunta na internet que exatamente fala sobre isso. Então a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouco com as perguntas da internet e o doutor vai falar aí sobre os animais. Fique com a gente.